Bem, boa tarde a todos. Bem-vindo a mais uma live da nossa semana de autorregulação. E hoje nós vamos tratar aqui da estruturação de ofertas públicas do mercado de capitais, que está tudo dentro do nosso Código de Ofertas Públicas. E para falar um pouco desse código, nós temos aqui como convidados o Cristiano Cury, que é o vice-coordenador da Comissão de Renda Fixa e também membro, né, do Conselho de Supervisão de Ofertas, e João Camarota, que é o coordenador da Comissão de Autorregulação, todos eles ligados ao Fórum de Mercado de Capitais. Então eu começo assim, boa tarde, Cris, boa tarde, João Camarota. Boa tarde, Érica. Obrigado pelo convite. Boa tarde, João. Boa tarde, Cris, Érica, todo mundo que está nos vendo. Prazer estar aqui. Obrigada, gente. Antes da gente começar o bate-papo aqui, eu só quero lembrar vocês que o Código de Ofertas Públicas é o código mais antigo da Ambima, né? Que na verdade ele foi criado lá na Ambid. Esse código tem 23 anos já de vigência. E de lá para cá, a gente tem feito várias alterações no código para repercutir todas as modernidades aí do mercado. E recentemente, o código sofreu alteração, né? O ano passado ele ficou em audiência pública e foi republicado agora em maio, dia 6 de maio, a gente publicou o Código de Ofertas Públicas, já trazendo alterações no capítulo que trata de securitização e no capítulo que trata da prestação de serviço de agente fiduciário. Só para a gente dividir aqui com vocês um pouco do que foram essas mudanças, no capítulo de securitização, onde a gente tem lá as ofertas de CRI e CRA, foram estabelecidos para o mercado uma classificação. Então, todas as ofertas de CRI e CRA hoje, as 400, né, que são destinadas ao varejo, elas vão ter que contemplar nos seus materiais de oferta, seja lá no prospecto, nos comunicados ao mercado, os anúncios, uma classificação. Então, como é um produto estruturado, a ideia é trazer mais informações, a princípio, do que estaria por trás desse papel. Então, por exemplo, do CRI, do CRA, você vai ter o tipo de risco, se é pulverizado, se é corporativo, que segmento, né? Por exemplo, do imobiliário, se é shopping, se é residencial, se é comercial, e do agronegócio, por exemplo, que setor que ele está, por exemplo, se é setor de grão, se é setor de usina, então traz um pouco mais de informação com relação a essas ofertas de securitização. E no capítulo de agente fiduciário, ele trouxe um pouco mais de estabelecer regras para a agente fiduciário no tocante à diligência da garantia, né? Então, quando o ativo tem uma garantia, a gente trouxe um pouco de regras para esse agente fiduciário com relação a essa diligência, como é que ele avalia essa garantia que está por trás desse papel. E trouxemos também algumas regras para esse agente quando se tratar de convocação de assembleia virtual, né? Que no efeito pandemia, a gente teve aí a possibilidade de traduzir todas as assembleias de debenturistas aí de forma virtual, então a gente trouxe um pouco mais de harmonização das regras para essas assembleias. Então já falei bastante aqui, né, para falar um pouco assim, uma introdução aqui sobre o código, mas agora aproveitando aí o João e o Cris, vou começar uma conversa aqui com vocês. João, como eu falei, o código está mudando constantemente e lá todas essas mudanças elas são apreciadas na comissão de autorregulação que você coordena. Como é que tem sido feito discutido todas essas alterações? Como é que tem lidado com isso? Não, claro, Érica, e isso é super importante a gente tocar nesse ponto, né? Como são assuntos específicos e diversos que estão depois, né? São todos juntados, né? Dentro do nosso código, tudo que trata de oferta pública. É importante sempre lembrar, né, que fazemos sempre um grupo de trabalho específico, né, para cada um desses assuntos. Nesse caso em particular, a gente teve o grupo de trabalho de securitização e de agente fiduciário, né? Esses grupos são que trazem as propostas, né, para a comissão de autorregulação, de alterações no código. Então, né, nasce de um grupo específico e depois vem para a comissão para o debate. Na comissão, aí sim, você tem um grupo misto de participantes, né, que represente todas as diferentes atuações dentro da Ambima, seja com foco em renda fixa, renda variável, securitização, agente fiduciário, é um grupo mais misto, né, e nesse fórum é que a gente avalia essas sugestões trazidas pelos grupos de trabalho específicos, para aí sim incorporá-las dentro do nosso código de oferta. Foi exatamente isso que aconteceu nessa mudança mais recente agora que você acabou de tocar, e é sempre esse o processo que a gente tenta seguir aqui dentro, para ter essa participação, primeiro do time específico, e depois a gente trazer isso para dentro da comissão de autorregulação. Obrigada, João.
E falando de mudança aí, a gente teve uma alteração recente, né, e importante, que foi criado aí o selo de ofertas públicas de debênture padronizada, né. Então foi lançado esse mês, então a partir de agora as instituições todas aderentes ao código, que fizerem ofertas públicas com debênture padronizada e seguirem o nosso guia de padronização de debêntures, vão poder incluir o selo nos materiais das ofertas públicas. Então, minha pergunta agora é para você, Cris. Se a gente voltar um pouquinho lá do histórico, né, o Guia de Padronização dos Debêntures, ele foi publicado em 2019, e esse processo não foi muito fácil, né, quer dizer, a gente está aí nessa luta aí há algum tempo. Só para a gente comentar um pouco aqui com quem está nos assistindo, como é que foi essa discussão sobre o Guia de Padronização de Debêntures? Boa tarde novamente, Érica. Boa tarde, pessoal, mais uma vez. De fato, primeiro você já começou dando spoiler, né? Dando spoiler do selo. Então a gente ia chegar lá, ia fazer todo um drama para chegar no selo, você já soltou, mas tudo bem, notícia boa para ser antecipada. De fato, como a Érica comentou, a gente lançou o selo, lançou o guia, né, em outubro de 19. E para lançar esse guia, foi feito todo um trabalho ao longo de alguns anos para a gente chegar num desenho final, né? Acho que o objetivo principal da criação do guia foi atender uma demanda de mercado, né? Uma demanda de mercado para a gente dar mais um passo no desenvolvimento do mercado de capitais, né? Um mercado que tem crescido bastante, que é o mercado de crédito privado, né? A gente tem visto novos players entrando no mercado, players internacionais querendo entrar no nosso mercado de crédito privado, e a grande dificuldade que a gente recebe, principalmente quando a gente traz investidor estrangeiro para olhar nosso mercado local, é, cara, como é que eu olho uma escritura, né? Cada escritura tem um modelo. Se eu olho um papel X, eu tenho que, para achar a regra de resgate antecipado, é na última página. Se eu olho uma emissão Y, para eu saber os covenants da operação, né, as cláusulas de vencimento antecipado, é o segundo parágrafo, né? Então, a nossa ideia aqui foi tentar trazer um pouco mais de transparência, né, um pouco mais de facilidade na leitura da debênture, né, dando esse passo do desenvolvimento do mercado com mais transparência, mais agilidade também para nós, enquanto estruturadores, né, para as próprias companhias. A partir do momento que você cria uma debênture padronizada, né, uma escritura relativamente padronizada, ganha-se tempo em todas as pontas, né? O jurídico da companhia na estruturação da sua dívida, o jurídico, os escritórios de advocacia externos, né, olhando a escritura, os estruturadores dentro dos bancos, né? E o objetivo, e eu acho que esse é um ponto importante, ao longo desse período, para a gente deixar esse guia de pé, o objetivo foi sempre pensar em não engessar esse guia, né? Quando a gente fala padronização já dá um pouco de arrepio, né? Porra, padronização, quero ficar... Não pode sair para um ladinho, não pode sair para o outro, não. A nossa ideia não foi criar um esqueleto no qual não traria engajamento dos players de mercado. A gente não quis trazer nada engessado. A gente não endereçou nesse guia nenhum ponto comercial dentro de uma emissão, né, de negociação com a companhia, né? Basicamente, o que a gente trouxe são pontos de facilitação de leitura e de exclusão de bizarrices, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu acho que os pontos principais aqui do guia, e um dos mais reclamados na época, é ordenação, né? A cláusula de ordenação da escritura, que foi o que eu comentei anteriormente. Você saber, se você quiser saber sobre vencimento antecipado, você sabe mais ou menos que vai estar nesse momento aqui da escritura. Se você quiser falar sobre resgate antecipado, é um pouco mais para frente. Rentabilidade, né, é você respeitar uma ordenação, facilitando o investimento, facilitando a leitura da escritura, seja no momento do investimento primário, quanto principalmente no mercado secundário, né? Outro tipo de ponto que a gente colocou, que era uma demanda de mercado, papéis IPCA. Papéis IPCA com vencimento sempre casando com publicação do IPCA, dia 15, na data de aniversário da inflação, né? Dia 15. Para ser padronizado, então a gente considerou não ser conversível. Então as debêntures também não podem ser conversíveis. A gente até pode ter as debêntures conversíveis, mas ela não entraria no selo de padronizado. Para ser padronizado, ela não poderia ter repactuação.
Pode ter debênture de repactuação? Sim, mas não entraria com selo de padronizado, né? Aqui a ideia basicamente é para incorporar 90% das operações que a gente vê historicamente no mercado. Então, eu diria que o modelo que a gente tem engloba basicamente esses 90% das emissões recentes. Importante, como que a gente criou esse guia, né? A gente incluiu todos os participantes do mercado nessa discussão. O que quer dizer todos os participantes? Estamos falando dos emissores, estamos falando dos gestores, que são os grandes patrocinadores desse mercado, estruturadores, agentes fiduciários, né? Tesourarias das empresas, né? Os emissores, né? A B3 teve um papel também muito importante, nos ajudou a deixar esse modelo de pé. Não adianta nada a gente desenhar uma coisa que não conseguisse executar, né? Então, a B3, junto com os escritórios de advocacias parceiros, também nos ajudaram a deixar esse ponto de pé. A Brasca tem sido muito ativa também na divulgação dessa nossa iniciativa. E já endereçando o teu spoiler, né, a partir de junho, a gente lançou o nosso selo de padronização, de debênture padronizado. Até então, a gente tinha o reconhecimento da debênture através da escritura, tinha um parágrafo que dizia que essa debênture respeita o guia de padronização da Anbima, piriri, pororó. Hoje, a gente conseguiu lançar, né, nesse mês de junho, o selo da Anbima de padronização. Obrigada, João. Obrigada, Cris. Só para lembrar, a gente teve esse grupo foi lá formado em função de um plano, né, de ação aqui da própria Anbima, que era fomentar o mercado secundário, né? Então a gente teve o foco tanto na padronização como no market maker. E isso a gente trabalhou em função disso, né? Porque a gente quer cada vez mais fomentar o mercado secundário, e isso foi tema até de MK, né, Cris? Acho que a gente também teve a oportunidade de dividir tudo isso também com o time lá do governo de MK, né? Acho que você pode comentar um pouco sobre MK, isso. Secretaria de Assuntos Econômicos do governo. Eu não vou conseguir nem listar todos os participantes, seja de secretarias do governo quanto players privados, né? Mas, de fato, esse é um tema do MK. Também foi um tema do MK que chamou a atenção, que depois a gente vai até explorar um pouquinho aqui. A gente, por ser um tema do MK e por ter a CVM dentro do MK com a gente conseguiu também algumas vitórias para esse nosso projeto. E, Cris, assim, eu sei que deu spoiler aí para você falar de selo, mas assim, como é que vai ser o uso do selo aí? Como é que o que o mercado espera, por exemplo? Você falou, isso vai estar, onde a gente vai reconhecer esse selo aí de ofertas públicas com debênture padronizada? Pois é, acho que a ideia do selo foi criar um pouco mais de facilidade de identificação, né? Como que eu vou saber se essa debênture é padronizada ou não, né? Com o selo, facilita muito a visualização e a identificação dessas debêntures, porque até então, como a gente comentou, estava escrita no parágrafozinho da escritura. Tá? Então, em maio, a gente aprovou esse selo pela diretoria, né? Me corrija se eu estiver errado, acho que é maio que a gente aprovou na diretoria. E em junho, que foi esse mês, a gente lançou as regras para estampar o selo nas nossas ofertas, né? E é bacana, porque agora, quando a gente trouxer o selo para a oferta, vai estar em todos os documentos da oferta, né? Vai estar no anúncio de início de distribuição, no encerramento, nos avisos a mercado, material publicitário, prospecto. Então, vai ter uma divulgação muito forte do guia, né? Que essa debênture se enquadra, né, como padronizado e traz consigo, então, todos os benefícios, né? Seja o benefício consequente dessa padronização, que a gente acredita, né, e é por isso que a gente está fazendo esse trabalho todo. Acredito que com uma maior padronização a gente traga mais players para o mercado, gere uma maior liquidez do mercado secundário, naturalmente com uma maior liquidez e com maior número de players, tende-se a ter um spread um pouco mais justo para os emissores, então ganha-ganha para todo mundo, né? Hoje o selo ainda não é obrigatório, o selo é facultativo, né? E a partir do momento que a oferta, a gente tomar a decisão de trazer a debênture como padronizada e meter o selo na oferta, o banco, o coordenador, o estruturador tem que apenas trazer isso para a apreciação de supervisão da Anbima para ratificar o input do selo. Zero burocracia, extremamente fácil, e isso de novo, foi o core
do nosso projeto. Não criar burocracia, né? Não trazer facilidade. Tudo que a gente trabalhou por volta foi para trazer facilidades e trazer benefícios. Foi uma grande conquista que a gente conseguiu aí, até dentro da Ambima, a criação desse selo, Érica. Não, obrigada, Cris. Eu acho que assim, agora essa submissão à supervisão até valoriza um pouco mais todo esse trabalho aí que foi desempenhado aí pelo mercado. E por falar nisso, Cris, como é que o mercado está reagindo, né? Quer dizer, você falou que é uso facultativo, como é que o mercado tem reagido a esse guia, né? Durante você falou que lançou 2019, a gente teve 2020 aí para fazer todo o reconhecimento, como é que o mercado tem reagido? Pois é, eu acho que a gente tinha que, de repente, mudar a palavra, porque quando a gente fala a palavra padronização, dá arrepio um monte de gente, né? O João é advogado, né? Doutor João, trouxemos aqui um projeto bacana. Que projeto bacana? Um guia de padronização da debênture. Ô, Cristiano, olha, vou participar aqui agora de uma live com a Ambima, depois a gente marca essa conversinha, pode ser? Então, o que a gente tem que fazer, e o grande desafio, o primeiro desafio, foi sair dessa inércia, né? Sair dessa resistência, essa acomodação barra resistência. Porra, de novo esse tema de padronização, você não vai me trazer nada de benefício, vai trazer um monte de engessamento. Então, eu acho que esse passo foi dado. Isso a gente já conseguiu superar. Como? Eu acho que muito com aquilo que a gente já comentou aqui, com a participação de todos no envolvimento do projeto. Fizemos 5, 6 reuniões com grupos de escritórios de advocacia, de 30 escritórios de advocacia, os principais escritórios de advocacia atuantes no mercado de capitais. Fizemos roadshows com os principais bancos e estruturadores de dívida. Fizemos 2, 3 vezes, porque às vezes as pessoas mudaram, ou às vezes não chegou da maneira correta na cabeça de quem toma a decisão de seguir com a padronização ou não dentro dos bancos. Então, aquilo que a gente comentou, a Érica, lançamos em outubro de 19, estamos no início de 21. Início não, já estamos no meio, né? Meados de 21. E foi um trabalho muito grande feito ao longo desse tempo para marketear esse tema. E, de novo, a Brasca, B3, a Brasca, porque essa inércia não tem que sair não só dos escritórios de advocacia, que já tem o seu modelinho padrão feito, nos estruturadores, que já tem também a cabeça, estamos na execução do dia a dia, para que vai criar mais uma observação, né? E também nas empresas, né? Então, a Brasca, a gente teve, acho que mais 5, 6 agendas com a Brasca, e os gerentes e diretores financeiros da companhia se comprometendo em engajar esse trabalho. E isso porque eles entenderam que pode trazer benefício para eles no futuro, né? Então, isso foi importante. Só para falar um pouquinho de número, né, todo esse trabalho, você falou que a gente conseguiu vencer esse primeiro passo. Como que você consegue me provar isso, né? Eu posso dizer que 2021, né, de todas as emissões que a gente fez em 2021, um pouco acima de 1/3, 34%, já estão vindo como debêntures padronizadas, né? Então, já saiu dessa inércia inicial. E tem obrigatoriedade, né, Cris? É uma coisa sem obrigatoriedade, perfeito. Agora, com selo... Não. Agora, com selo, a gente vai... Com selo, que vai dar um marketing maior, deveria ter esse engajamento maior. E a gente acredita que 90% das debêntures deveriam vir com o modelo de padronização, porque não existe engessamento comercial. O modelo que a gente fez já enquadra 98% das emissões frequentes que estão vindo. A gente vai ter que gastar um tempinho numa primeira emissão para a ordenação da cláusula, mas não existe engessamento de covenants, não existe nenhuma regra punitiva de pré-pagamento, carência mínima, não tem nada disso. Uma vez feita o primeiro modelo, aí vai virar uma produção em série, tá? A gente tem que sair, já vencemos, mas temos que sempre sair dessa zona de conforto, daquele modelo que já trabalhamos há 20 anos. Tem uma empresa emissora recorrente, já usa o seu modelo de escritura há 20 anos como emissora. Ou empresa tem benefícios.
Você vai ter um selinho. É um passo para o desenvolvimento do mercado. Aqui a gente comentou alguns dias atrás aqui, o papel do mercado de capitais para o financiamento de investimentos vai ser cada vez maior, com os bancos públicos saindo um pouco mais de cena, né? Então, o desenvolvimento do mercado é uma agenda de todos nós, né? Sim, Cris, com certeza, e todos os envolvidos, né? Os estruturadores, emissores e os investidores aí nesse compromisso, né? Tá bom. Sim, o Cris a gente já falou um pouco aqui com o Cris, assim, só quero lembrar a quem está nos assistindo que pode mandar perguntas aqui, ou diretamente no Workplace, ou de forma anônima, que a gente aproveita aí o Cris e o João para responder. Então, já que a gente já conversou um pouco aqui com o Cris, a Guia, eu vou aproveitar aqui um pouco a presença do João para falar um pouco sobre a questão do código em si, né, João? Acho que a gente tem o Código de Ofertas Públicas, mas a gente está vivendo agora uma audiência pública grande da CVM, né, das normas das ofertas públicas aí da 400 a 476. E eu tenho certeza que isso aí vai demandar um trabalho posterior. E só para que todo mundo aqui tenha um pouco mais de conhecimento, que significa essa audiência pública, né, que é uma audiência pública muito relevante, vou comentar aqui com as pessoas que estão assistindo, o que está por trás dessa audiência pública, que o mercado, qual a expectativa aí do mercado com relação a essa audiência, João? Claro, Érica. E até antes de eu entrar aqui nos detalhes, eu estava aqui escutando o Cris falar, e até me ocorreu que muito do que a gente fez aí nessa padronização das ofertas de debênture é também um objetivo perseguido por essa nova regra da CVM, né? A CVM traz, no âmbito agora das ofertas públicas, eu já vou entrar no detalhe, toda uma lógica de você trabalhar com lâminas que são padronizadas, que têm a sua organização padronizada, então para facilitar, né, como o Cris bem colocou, a decisão de investimento, né, isso vai estar sempre no mesmo lugar, vai estar sempre organizado de uma mesma forma, para facilitar essa comparação entre os diferentes produtos que vão estar disponíveis no mercado. Então, muito do que foi dito aí, né, e foi iniciativa própria da autorregulação, é também abraçada, essa mesma ideia abraçada pelo regulador nessa nova minuta. E aí, uma facilidade, talvez, para o regulador é que ele não precisa fazer o roadshow todo aí que o Cris fez, convencendo todo mundo. A CVM está impondo como regra, né? E aí não tem essa de não usar, todo mundo vai ter que começar a usar. Mas deixa eu contar um pouquinho mais dessa audiência pública e o que tem por trás dela, né? Então, primeiro, ela é bastante ambiciosa, né? Ela pretende repaginar toda a regra de oferta pública no Brasil. Então, 400 e 476 vão deixar de existir por completo e vão passar a ser substituídas por essa nova regra. Nesse processo, importante dizer, a Anbima já há 2 anos vem conversando com a CVM sobre essa proposta de revisão da regra de oferta pública como um todo, né? Então, é sempre motivo de aplauso essa abertura, esse diálogo que o regulador tem conosco, e a gente tenta se aproveitar dessa abertura, contribuindo o máximo possível. Esse talvez seja um excelente exemplo desse esforço a 4 mãos, e lembrando que a própria matriz, que é base dessa nova regra de oferta pública, ela de alguma maneira foi construída já a 4 mãos, com a Anbima, antes mesmo da nova regra ser minutada, né, desse novo edital de audiência pública. Então, super válido esse exercício e louvável essa abertura de novo do regulador. Então, a minuta veio dividida em 3 partes, né? A minuta A é a minuta principal, que basicamente é a que substitui a 400 e a 476. A minuta B, ela é novidade, e ela traz todo um regramento de credenciamento dos intermediários, né, dos coordenadores das ofertas públicas. Aqui é importante fazer o contraponto, porque você já pode estar pensando, poxa, mas então é mais um requisito, mais uma licença, mais uma burocracia aqui. Pode ser visto dessa maneira, mas a argumentação da CVM, que me parece válida, é que, poxa, a nova matriz dá muita liberdade aos coordenadores. Tem muita coisa, e eu já vou também entrar nisso mais à frente, que a gente vai fazer ali com muito mais flexibilidade. Toda a lógica do registro automático, que agora vai ser automático de fato, é uma coisa que vai dar muito mais liberdade ao mercado. Então, por dar mais liberdade, a CVM também quer, de alguma maneira, controlar um pouco mais, entender melhor quem são os coordenadores, quem são os intermediários da oferta.
Por fim, tem ainda uma terceira minuta, que é a minuta C, que ela é uma regrinha que ela pretende só ajustar todas as normas do arcabouço regulatório da CVM que precisam ser ajustadas diante dessa nova realidade em que 400 e 476 desaparece. Então, essa C é bem para advogado mesmo, ela é bem só para organizar a casa. Tá? Então, vamos voltar lá para a matriz que dá base a essa oferta pública. Né? Então, super interessante. Aqui, a CVM constrói uma matriz que ela sai talvez daquele primeiro nível, né, que a gente está mais acostumado, lá da 400, você faz uma oferta registrada, que vai para varejo, que tem prospecto, que tem todo aquele rito, né, de registro perante a CVM, e aí, conforme você vai mudando o público investidor-alvo, você começa a ganhar flexibilidade. De acordo com o emissor, você também pode ganhar flexibilidade. E isso vai trazendo regimes informacionais diferentes. Então, esse, né, seria o equivalente a uma oferta 400, o que talvez a gente vai chamar agora de rito ordinário, né, que permeia todo aquele processo da entrada na CVM, esperar comentários, voltar com documentos revisados, e tem a novidade do rito automático, que é válido para quando você está indo para investidores profissionais. Nesse caso, e aqui vale a gente pausar para a gente entender a dimensão do quanto divisor de águas pode ser essa nova regra, você simplesmente vai preencher um formulário eletrônico no site da CVM, vai imputar dados, ao apertar Send, aquilo ali vai te gerar um número de registro que você vai poder seguir com a sua oferta. Não há que se falar de 3 ou 5 dias úteis de silêncio da CVM para que aí, então, o registro se torne válido. Absolutamente nada nessa natureza. Automático, né, João? Automático de verdade, Érica. Não vai existir um ser humano do outro lado criticando a informação que o coordenador colocar lá. Então, colocou, deu send, volta um número de registro para a gente e você sai, né, em questões de segundos ali, é só uma questão de processamento, é realmente automático, e você vai sair com a sua oferta. Então, é realmente um benefício, uma inovação muito grande que a gente acha que isso propicia ao mercado, vai permitir a emissores se utilizar de janelas menores de oportunidade, que tenham necessidade de captação mais específicas. Então, assim, o tempo dirá, né? Mas o mercado recebe de muito bom grado esse tipo de modernização e automação da regra da CVM. Outra grande novidade também, a CVM traz algumas hipóteses que já estão automaticamente dispensadas de registro. Tá? Então, é importante talvez até fazer esse pontinho um pouquinho antes, dar um passinho para trás aqui. Todas as ofertas diante dessa nova regra, né, embaixo dessa nova regra, serão ofertas públicas registradas. Pode ser registro automático, pode ser o registro ordinário, mas serão todas registradas. Vem, então, a CVM, no seu artigo 8º dessa nova minuta, e traz lá as hipóteses que não estão sujeitas a registro. Então, aqui teve um esforço grande da CVM de consolidar, até buscando trazer mais segurança jurídica para o mercado, de consolidar diversos entendimentos esparsos no colegiado da CVM, que já vinham dando dispensa, que já entendiam que aquele tipo de oferta não era necessário passar por um rito de registro, e agora isso está formalizado dentro da regra. Aqui, muito importante, talvez a gente destacar, tem toda aquela questões dos emissores brasileiros, né, cujo ativo, na sua essência, sejam ativos brasileiros, né, e que eles estavam buscando se listar somente no exterior. Né? A gente teve como exemplo a PagSeguro, a XP, uma série de emissores aí que claramente o business é um business Brasil, mas que, por razões N diversas, estavam se listando lá fora. No primeiro momento, existe uma dúvida muito grande do mercado até que ponto investidores brasileiros poderiam ou não comprar esse tipo de valor mobiliário que só é listado lá fora e não é listado aqui no Brasil. A CVM, então, dentro lá do artigo 8º, traz especificamente uma hipótese de dispensa, né, para lidar com essa situação, permitindo sim que seja feito um esforço de venda no Brasil, dedicado a investidores brasileiros, desde que eles sejam investidores institucionais, desde que você não faça um esforço de venda amplo, né, que estaria sujeito a registro por ser considerado oferta pública. Então, traz aí
uma segurança jurídica para todas essas situações que talvez fossem um pouco cinzentas, e agora a gente tem o conforto de que o regulador já deu a bênção para essas situações, né? Já era um pleito do mercado, né, João? E era um pleito antigo do mercado, havia muito Mercado, debate sobre isso, houve até consulta à CVM sobre essa matéria por alguns investidores de buy-side aí que gostariam de participar e não estavam conseguindo participar dessas ofertas. No primário, porque no secundário aí sim podiam, então, poxa, era uma inconsistência, né? A regra não deixava que eles participassem da oferta, como sempre tem um descontinho de preço, mas permitia que no dia seguinte fosse comprar no mercado secundário pagando o preço cheio. Poxa, não fazia sentido nenhum. Que tipo de proteção isso gera, né? Na verdade, está gerando um obstáculo. Então, essa problemática foi resolvida dentro dessa nova minuta. Como eu disse lá no começo, quando eu fiz aí o paralelo com o nosso selo de padronização de debêntures, a gente tem, então, essa novidade, outra novidade dentro da regra, que é a ideia da lâmina, né? Sempre que você usar prospecto, você tem que também trazer uma lâmina, e essa lâmina é claramente uma padronização da CVM para fazer com que o investidor não precise ler 500 páginas de um prospecto para encontrar a informação que ele está buscando e comparar com a de outra oferta que talvez esteja na rua ao mesmo tempo, e ele tenha que escolher entre uma e outra, né? Digamos que seja emissores do mesmo setor, alguma coisa do gênero. Então, com essa lâmina, essa organização que o Christian tanto enfatizou está lá, né? Então você vai ter todo o cadenciamento da informação padronizado, e a CVM foi talvez um pouco mais adiante, até porque não se pretende que esse seja um documento que contenha todas as informações da oferta, mas sim só aquelas que são entendidas pelo regulador como as principais, como fator de risco, principais características. Então você tem ali uma limitação, inclusive, de páginas, de caracteres, é uma coisa talvez um pouco mais rígida, mas é assim mais rígido porque sempre vai te permitir ter um hiperlinkzinho ali do lado que vai te levar para o prospecto, onde você consegue encontrar a informação como um todo, em seu detalhe, se aquele item for um item que despertar interesse do investidor no momento da sua decisão de investimento, né? Então, é uma solução até da CVM que parece conversar muito com as novas tecnologias, né? Com a tela do celular, com os iPads. Quer dizer, existe uma intenção da CVM de que a nova regra permita que os nossos esforços de venda e que todos os materiais utilizados nas ofertas públicas conversem também com essas novas tecnologias. Então, cada vez mais as decisões de investimento vão sim ser tomadas na palma da sua mão, né? E não através de um documento impresso de 500 páginas, como a gente vinha fazendo. Então, busca-se modernizar esse diálogo entre emissor e investidor, pensando muito também nessa nova geração de investidores que cada vez mais entra em bolsa, né? Taxa de juros baixa, a gente teve essa explosão aí de número de CPFs investindo na Bolsa de Valores aqui. Então, também para conversar com todo esse time mais jovem aí de investidores que chegam no mercado, que a lâmina também é produzida. Mas a ideia de desburocratizar, de reduzir custo de observância, de fazer o documento mais user-friendly, né, para o investidor, ela não está restrita à lâmina. O próprio prospecto tem toda uma repaginação dentro dele, uma reconfiguração dele, que também busca reduzi-lo e fazer dele um documento, de novo, de mais fácil uso, em que você busca as informações de uma maneira mais célere, né? Então, também o prospecto tem toda uma linha de você não ficar repetindo a mesma informação em diversas sessões, em diversas partes do prospecto. Se procura agora fazer dele um documento um pouco mais enxuto, na medida que seja possível, né? Os advogados são bastante eficientes em fazer documentos bastante longos, então também é outra coisa que o mercado vai ter que se autopoliciar para fazer realmente, aproveitar essa oportunidade que o regulador dá e revisitar talvez uma série de vícios aí, de práticas que a gente tinha, de repetir as coisas em demasiado dentro dos prospectos, e fazer dele realmente um documento mais simples. Nos nossos ensaios aqui na Ambima, quando a gente pegou prospectos antigos de 500 páginas e jogou dentro desse novo formato de prospecto, a gente viu esse prospecto ter 200, 250 páginas, a gente conseguiu reduzir
pela metade, até menos em algumas situações, os Chega a documentos, né, 50%, né, João? No mínimo 50% de... 50% de redução de volume de prospecto. Acho que isso vai, que você falou, a tecnologia, tudo isso, acho que tudo isso vai facilitar muito para o investidor o novo jeito de ofertar, né, vamos chamar assim. E usando hiperlinks, né, Érica? Usando tecnologia. Os próprios avisos, a gente também vai deixar de ter aqueles avisos de 15 páginas lá, que, de novo, é um copy and paste horroroso, né? De tudo que já estava no prospecto, você vai lá e joga tudo de novo. Poxa, vamos botar uma coisa ali bastante simples, que vai ter um hiperlink, você clica ali e vai te levar para dentro do prospecto, onde todas aquelas informações, todos os procedimentos vão estar detalhados ali, para que, na medida do necessário, o investidor tenha acesso ao detalhe do detalhe, né, para poder tomar sua decisão de investimento. Como eu disse, tem também lá na Minuta B, né, essa novidade de credenciamento dos intermediários. Aqui a gente não espera que essa nova regra represente um grande desafio, um grande ônus adicional para todos os coordenadores, todas as instituições financeiras que já vêm fazendo isso, né? A regra não pretende ser uma regra que cria ônus para os coordenadores usuais, ela só pretende traçar uma linha ali, traçar uma barra para trazer um nível mínimo, né, de organização, de compliance, das instituições financeiras e não financeiras que agora vão poder participar como coordenadores dessa oferta, de ofertas públicas, né? Aí, e por fim, vale também mencionar que, objeto de destaque, a regra, a nova minuta da CVM, amplia ainda mais o convênio da Anbima com a CVM em todo esse processo de revisão de documentos no que diz respeito a ofertas públicas. Esse é um outro ponto que vai gerar um debate grande aqui dentro da casa, né, para a gente saber como a Anbima consegue, da melhor maneira, ajudar o regulador, e é algo que está em análise, né, Érica, e que a gente, com certeza, tem todo o interesse de contribuir de todas as maneiras que a gente conseguir. Acho que assim, acho que essa audiência pública trouxe muitas oportunidades da Anbima, né, então ele fala assim: a Anbima poder fazer toda essa avaliação de registro automático, né, então assim, ampliação de convênio para, por exemplo, oferta de ações, que hoje não existe, e até o próprio credenciamento, né, porque ele sempre cita uma entidade autorreguladora. Então essas oportunidades aí que a CVM, que a Anbima está trabalhando com a CVM, e até, João, para complementar aqui, para que as pessoas estão assistindo, esse tema vai ser também debatido na live que vai acontecer na sexta-feira, onde a gente vai ter aqui o Alexandre Pinheiro, que é o superintendente-geral da CVM, junto com a Anbima, para discutir justamente essa ampliação aí de convênio entre a Anbima e a CVM no tocante às ofertas públicas. Mas tem muita coisa aí, João. Você falou aqui um pouco de um wrap-up de toda essa audiência pública, esse trabalho que foi até veio assim 2 anos antes da publicação da audiência, né. Como é que o mercado tem reagido? Você que está aí coordenando também esse projeto, né, além de ser o coordenador da Comissão de Regulação, está coordenando essa discussão, como é que o mercado tem reagido aí com essas propostas novas? Não, o mercado recebe, como eu disse, né, de braços abertos essa iniciativa da CVM. Para quem já trabalhava, né, com a 400, era uma regra que você tinha que ter uma vivência prática para poder ter uma boa leitura dela, né? Se você nunca tivesse feito uma oferta pública e tentasse ler a 400, talvez você não fosse conseguir entender todos os detalhes e todos os procedimentos. Ela, até pelo desencadeamento da própria regra, a organização dela não facilitava essa compreensão. E agora a gente espera que não. A gente acha que essa nova minuta reorganiza ali as regras, preservando, claro, não é que ela vai mudar tudo, mas preservando na essência muita coisa, mas também inovando aonde houve necessidade de inovação. Talvez uma até que eu acabei não mencionando, mas ela com certeza representa um avanço quando comparada com a 400 antiga, é que, à medida do necessário, a CVM se permitiu diferenciar valores mobiliários quando era necessário diferenciá-los. Então, se a 400 era uma estrutura talvez um pouco mais fixa, né, rígida, que era aplicável a todos os valores mobiliários, nessa nova minuta, a CVM entende que,
poxa, não é a mesma informação que você precisa dar para o investidor de uma debênture, de um CRI, de um CRA, do investidor de ações, né? Então, vamos trazer, inclusive nas lâminas, vamos trazer modelos diferentes de lâminas para diferentes valores imobiliários. Vamos permitir e prever campos diferentes nos prospectos para os diferentes valores imobiliários. E essa diferenciação vai, quando necessário, ela permeia a regra toda, ainda que a espinha dorsal seja sempre de oferta pública de qualquer valor imobiliário. Então, isso é muito interessante. E já é também fruto, né, Érica, desse debate com o mercado, não só com a Ambima, como o mercado como um todo, de entender quais eram as limitações, quais eram as amarras, aonde a 400 era muito rígida, e o mercado, de novo, com a prática, teve que ir construindo ali a flexibilidade sem necessariamente ter um respaldo na regra. E agora não, agora esse respaldo vai vir, essa validação, né, essa segurança jurídica está lá, está prevista. Então, de novo, mais segurança, com mais flexibilidade, com modernidade, o mercado recebe novamente de braços abertos aí essa iniciativa da CVM e a nova regra. Né, o mercado está esperando essa audiência pública, né, desde o ano passado, deixou muita expectativa em cima dela, e isso era até o nosso plano de ação aqui, o mais importante aí do Fórum de Mercado de Capitais, está aí focado nessa audiência pública. João, voltando aí você como o coordenador ainda, a gente falando de audiência pública, nós estamos no prazo, né, quer dizer, nos finalmentes, né, como é que, só para contar aqui um pouco dessa organização, como é que vocês viram aqui, como é que o mercado reagiu e como é que ele se organizou para responder uma audiência tão importante? O prazo é agora dia 8 de julho, né? É o prazo que encerra o período para comentários da audiência pública. Aqui na Ambima foi feito um trabalho intenso, talvez um dos mais intensos aqui que a gente já tenha feito para comentar uma regra da CVM. Tivemos um grupo de renda fixa, um grupo de renda variável, um grupo dedicado à minuta BIA, todos eles separadamente, primeiro comentando a regra, lendo e comentando a regra. Depois a gente montou um grupo consolidador para trazer todos os diferentes inputs dos diferentes grupos de trabalho para uma carta única de comentários assinada pela Ambima, direcionada à CVM. Vai ser uma carta bastante extensa para resolver pequenos ajustes que se mostraram necessários e também para, eventualmente, propor mais algumas alterações, mais algumas inovações, na medida em que a gente está praticamente saindo de uma tela em branco, né? Então, estamos aproveitando essa oportunidade também para, na medida necessária, mostrar para a CVM aonde o mercado acha que a própria regra poderia ter sido talvez um pouco mais ambiciosa, um pouco mais arrojada, e abandonar conceitos aí históricos. Então, muito legal de mencionar que participaram 27 instituições, 84 representantes dessas 27 instituições, e foram mais de 30 reuniões específicas só no âmbito dessa audiência pública, né, Érica? Eu não me lembro aqui de nenhum esforço tão grande, né, no âmbito da Ambima, com tantos participantes para comentar uma regra da CVM. Você não lembra de uma semana que você não teve uma reunião sobre audiência pública? É verdade, toda semana. É isso que você não lembra. Desde que saiu, a gente teve algum tipo de bate-papo sobre isso. No mínimo 1, 2 ou 3 reuniões numa mesma semana, é verdade, João, foi realmente, mas acho que o mercado estava ansioso por essa audiência, né, acho que foi muito bacana e a gente está nos finalmente. E João, agora aproveitando que a gente está numa live aqui de autorregulação, acho que você pode comentar e traduzir um pouco dessa audiência pública aí para que as pessoas estão participando, mas aproveitando que isso nós estamos falando de autorregulação, de código, como é que todas as mudanças devem refletir no código, né? Como é que vai ser esse processo aqui para os associados da Ambima aqui? Não, Érica, acho que a gente sempre faz isso, né? Sempre que tem uma regra nova que, de alguma maneira, impacte qualquer um dos nossos códigos, a gente vai se debruçar sobre o código, sobre a regra, ver aonde pode ter alguma coisa inconsistente, algum ponto que mereça retoque, né? Isso é um procedimento normal nosso, mas nesse aqui em particular, eu acho que diante dessa nova regra a gente vai fazer, né? Uma vez que ela esteja pronta, né? A gente vai ter que fazer uma revisão muito ampla do nosso código de oferta pública, vai ser realmente um exercício de revisitá-lo como um todo, claro, sem querer reinventar a roda onde não seja necessário, mas vamos necessariamente ter que repassá-lo item a item, com base na regra nova, tendo em vista, né,
o tanto de modificações, de novidades que a regra traz. Então, um trabalho amplo, que assim que acabar a audiência pública, assim que a CVM emitir a nova regra, a gente vai se debruçar sobre essa nova tarefa aí no âmbito da Anbima. João, a gente já, pelo menos assim, a gente já tem uma leitura aí, né? A gente já vai começar a fazer, né? Que já esse ano aí já começar um pouco desse trabalho, né? Acho que a gente vai aguardar a norma para publicar, né? Mas acho que a gente já, acho que Sim, já o está lá, a gente trabalho já vai começar, o trabalho já vai começar agora, já não vai já acabar começou, né? agora, já vai pilotar agora a mudança no código, né? Então, assim, acho que vai ter um Claro. trabalho intenso ainda para refletir, né? Toda essa mudança importante aí do jeito Não, de ofertar para o código, né, João? Acho que isso. Acho que a ideia, né, Érica, na medida do possível, a gente deixar tudo mais ou menos pronto para assim que sair, de fato, né, a nova regra, a gente está pronto para rapidamente reagir e já publicar o novo código de oferta para evitar um hiato aí desnecessário, né, visto a magnitude das alterações que serão necessárias. Não, obrigada, João. Acho que assim, a gente falando ainda de audiência pública aqui, depois o João vamos comentar um pouco. Cris, eu acho que também para o tema de padronização, essa audiência trouxe, né, uma novidade também, principalmente para as ofertas com títulos padronizados. Então, você poderia comentar um pouco com a gente aqui, o que são essas novidades? Eu fico um pouco inibido de falar de audiência pública depois do João. Então, eu vou me conter aqui, mas vou tentar responder a você aqui, Érica. E, de fato, a gente teve alguma vitória com relação a esse nosso tema. A gente comentou, né? Esse guia, esse projeto que a gente fez, envolveu muitos players, né? E virou um tema do IMK, né? Dada a importância, o reconhecimento da importância do projeto para esse passo do desenvolvimento do mercado de capitais. E um dos participantes do IMK é a própria CVM, né? O regulador sabe da importância desse, vamos dizer, o primeiro passo de padronização, né? Então, criou um incentivo, o próprio regulador criou um incentivo também para a utilização do guia. Importante dizer, né? A gente sempre fala, e os emissores, e aí vê até isso, foi uma parceria, uma demanda da Brás, que fala, pô, legal, bacana, já entendi os benefícios, os potenciais benefícios de mercado, que é uma maior liquidez no secundário, uma maior facilidade do investidor. Compra o seu discurso que vai ter um menor tempo de estruturação, porque eu já vou ter um modelo meio padronizado. Então, mas, poxa, será que não podemos tratar, ganhar alguma coisa em termos regulatórios também, né, com relação a isso? Isenção, não pode. Isenção, esquece. Isenção é tema fiscal, não dá para ser endereçado o tema fiscal aqui, né? Não, mas ritos de estruturação, né? Ritos de deixar ganhar prazo. E foi aí que a gente trabalhou, e foi aí que a gente endereçou dentro do IMK e naturalmente com o suporte da CVM, essa nossa vitória. Que vitória foi essa? Acho que o João e a Érica acabaram de dar uma aula na diferença do rito ordinário e do rito automático, né? Hoje, quando você traz uma operação a mercado para público em geral, você necessariamente tem que cumprir o rito ordinário dessa oferta, né? Pedir aprovação prévia, seja do regulador ou nosso, do autorregulador. Com a gente enquadrando a nossa debênture como padronizada, a CVM previu dentro dessa audiência pública, se você trouxer lá na oferta, vou até copiar aqui o textinho, tá? Deixa eu ler aqui. Se eu não me engano, título padronizado de acordo com o modelo definido por entidade autorreguladora ou reguladora previamente aprovado para a CVM. Eu acho que é alguma coisa assim, a Érica me corrija se estiver errado. Isso a gente já vai conseguir... Certíssimo, Cris, certíssimo. Boa, você me passou uma cola e eu colei aqui, assumo. E isso vai transformar diretamente o rito ordinário num registro automático. E aí a gente tem todo esse benefício de tempo, todo esse benefício de análise do que o João comentou, né? Não existe uma segunda pessoa no outro lado, é automático de verdade. Automático de verdade, é o que não é fake news, é automático, né? Então, eu acho que esse foi um grande avanço, uma grande vitória que a gente conseguiu dentro
desse modelo da nova audiência, das novas regras, né? E foi entregar uma coisa objetiva para os emissores. Pô, você está me dando mais trabalho no primeiro momento, você está me pedindo algumas coisas que até então não tinha, pô, o que eu vou ganhar com isso? Além de todo o benefício de mercado, além de uma maior liquidez, além de uma base mais pulverizada de investidor, além de um potencial emissão com um custo mais barato numa próxima emissão, por causa de todo esse benefício de mercado, você também ganha prazo na estruturação e, com isso, não toma riscos de janelas de mercado, né, trazendo o teu rito de ordinário para um rito automático. Eu acho que foi uma grande vitória. Eu acho que a turma da Brasca, que eu acho que inicialmente provocou a gente, talvez até sem muita esperança da gente conseguir reverter, porque é uma demanda sempre recorrente. Eu acho que a turma ficou muito feliz, a gente levou já esse tema para eles, a turma ficou super feliz e ainda mais engajada, né? Lembra que esse nosso projeto aqui é um projeto de engajamento. Basicamente, engajamento. Então, nós aqui associados, nós gestores, né, que a demanda veio de vocês e correta, né, por uma maior padronização, nós distribuidores, facilita o mercado secundário, nós tesourarias, que trada, corretores, que trada, faz o market making no papel no secundário, a facilitação da leitura, né, menor chance de você errar um trade porque leu errado uma escritura. Por outro lado, nós como estruturadores, tudo dentro de nós aqui, tudo dentro da Ambima, né? Nós, enquanto estruturadores, temos que nos engajar para endereçar esse tema. Não vou ser um pouco chato e repetitivo, não existe nenhuma barreira comercial que impeça a gente ganhar o selo. E o benefício está muito claro. Não só o econômico que a gente comentou, e agora também regulatório. Então, acho que foi uma grande vitória e um grande reconhecimento do mercado. E nós, enquanto Ambima, eu fico feliz, e o João, trabalhou muito em cima disso. A Érica, então, nem se fala. Uma grande vitória que a gente conseguiu trazer para o nosso mercado, mais um passo para o desenvolvimento do mercado de capitais. Não, legal, Cris, é legal ver quando isso é reconhecido, né? E isso traz uma mudança efetiva para o mercado, né? Então, assim, isso é fruto de um desenvolvimento mesmo, né? Isso é bem bacana. Não, acho que o mercado ficou contente com isso, sim. Obrigada, sim. Eu vou passar para vocês algumas perguntas que eu tenho recebido aqui do público. Uma delas eu vou dirigir para o João. João, a pergunta é do Rafael Packer. Ele diz assim: quando realizamos atualmente as ofertas 476, não há custos para registro de ofertas com forços restritos, né? Enquanto que para 400 há custos, sim. Consideramos que teremos um único código, né, uma única norma de ofertas públicas. Como será tratada a questão de custo para registro, já que você falou que todas as ofertas serão registradas, né? De fato, esse é um tema que não é a primeira vez que a gente se debruça sobre ele, né? Isso já vem sendo levantado. A visão da CVM é que, no fundo, as 476 é que deveriam estar pagando o FII lá atrás e não pagavam, né? Na verdade, está se corrigindo, talvez aí, eu acho que uma abertura que foi dada ali que talvez não se justificasse. Isso muito porque o custo de homem-hora da CVM, ele está muito mais na fiscalização, no monitoramento, no mercado secundário, pós-fato, do que propriamente aquelas 2, 3 semanas ali em que você tem o time da CVM trabalhando no registro. Então, acho que é um bom tema, acho que tem ofertas pequenas, emissores menores, em que esse custo faz diferença, então há uma sensibilidade ao custo, entendo isso e acho que o CVM também entende. É um bom tema para debate, Érica, mas de fato, a leitura é essa, né? Uma vez que tudo vai ser registrado, tudo vai pagar taxa. E, em princípio, a taxa é a mesma para todas as ofertas. Mas, de novo, vejo sim na CVM uma abertura para tentar acomodar pleitos e conversar, e, se for necessário, diferenciar onde tem que se criar diferença. Tá? Mas a leitura está correta. A matriz nova traz essa exigência de pagamento de taxa para todas as ofertas públicas.
É uma mudança realmente para tudo, né, João? Acho que não vai ter taxa para análise prévia, mas vai ter taxa de fiscalização. Acho que é isso. Agora, fazer uma pergunta agora para o Cris. Cris, tendo aqui se o selo de debênture padronizado, você acha que o reconhecimento da CVM, inclusive tornando a oferta passiva de gestão automática, o que é? Vai incentivar os emissores a adotar modelos? O emissor é o primeiro, é o grande que beneficiário dessa. Você já falou um pouco disso, mas é ele que vai ser o grande beneficiário dessa padronização, desse modelo automático agora? Eu acho que para o tema específico do rito ordinário para o automático, sem dúvida, né? Eu acho que não só a empresa que não fica no risco da janela, né, de ter que cumprir todos aqueles prazos e perder alguma janela específica, mas também os estruturadores, os escritórios de advocacia, fica muito mais ágil esse processo. Então, a parte da CVM, a parte do registro ordinário para automático, na minha leitura inicial, seria essa mesmo, para os emissores e estruturadores. Mas eu acho que tem uma consequência. O reconhecimento da CVM tem uma consequência, acho que para todos os lados. A gente está falando de um regulador extremamente conceituado e reconhecido, que é a CVM, falando o seguinte: poxa, é importante. Esse movimento é um movimento que a gente tem que ir para o desenvolvimento do mercado. Então, eu vou dar um benefício para isso. Seria importante vocês virem para esse caminho, né? Então, eu acho que isso impacta todo mundo. Para os investidores, ainda é mais importante, né? A demanda surgiu dos investidores para você ter uma facilidade de leitura maior, trazer mais players para o mercado, facilitar o mercado secundário, né? Isso é uma demanda que já existia há muito tempo e, sem dúvida nenhuma, é um passo vencedor para o mercado de capitais, sem dúvida alguma. Eu acho que todos saem ganhando aqui, todos saem ganhando. No primeiro momento é muito claro para o investidor, né? Padronização, facilidade, algum tipo de agilidade. Eu acho que num primeiro momento também já tem para a empresa, que é facilitação de estruturação. Também, uma vez feita a primeira, depois não vai precisar mais fazer nada diferente. Ganhamos agora esse avanço junto à CVM de registro automático. Então, é aquilo. O desafio é: todos têm que entender que está todo mundo ganhando. O nome padronização dá arrepio, mas não é para dar arrepio, não tem engessamento, né? Aqui fomos bem suaves nesse modelo. Então, continuamos nesse trabalho, nesse esforço, que já evoluímos muito. A gente comentou, né? Mais de um terço, 33%, 34% das emissões já estão vindo como padronizadas, isso sem o selo, né? Nenhuma delas teve o selo ainda, porque o selo, como a gente comentou, foi lançado agora em junho. Então, o benefício é muito grande para todos nós. Vamos ter mais selos agora, né? Acho que assim, a ideia é que as ofertas públicas venham cada vez mais com selo de reconhecimento para facilitar todos esses agentes que você falou, Cris. Bem, eu quero agradecer vocês dois aí, acho que foi uma conversa importante, principalmente focada assim, no que está mudando no mundo das ofertas públicas e que parte já foi refletido no código como selo, parte ainda vem, João ainda tem o Cris está com essa. Ele já ficou de um ano aí disseminando, né? Toda semana a gente ia para, né, um evento falar da padronização. Agora, o João, pós-audiência pública, aí tem a questão importante da gente refletir isso tudo no código. Eu acho que deu para todo mundo conhecer um pouco do que isso está por vir também, né? Eu acho que, assim, primeiro eu quero agradecer vocês dois, ao público aqui que nos assistiu. Então, muito obrigada. Vou passar assim só para vocês, Cris e João, fazerem assim, as considerações finais, mas muito obrigada de novo pela presença de quem nos assistiu e para vocês dois, principalmente. Vai lá, Cris. Não, queria agradecer de novo pela oportunidade de a gente estar disseminando aqui esse nosso projeto e, mais uma vez, a gente precisa do engajamento de todos nós, né? Fizemos e apresentamos esse primeiro projeto, já temos outros projetos aí na gaveta, como, por exemplo, a padronização dos CRIs
corporativo, de riscos corporativos, então termos de securitização ser uma coisa mais fácil também, que é uma demanda do mercado. Então esperem que vai ter mais trabalho aí pela frente, vamos precisar mais ainda da ajuda de vocês nessa disseminação, sempre tornando o mercado menos burocrático, mais fácil, mais user-friendly, né? Obrigado mais uma vez a todos pela oportunidade. Minha parte aqui também só tenho a agradecer novamente, Érica, Cris, um prazer sempre bater papo com vocês. Agradecer a todo mundo também que né, tá nos vendo, está nos ouvindo. Obrigado. E convidar, né, Érica, como sempre, todo mundo a participar, né, dos diferentes grupos de trabalho, dos diferentes fóruns na Ambima, porque o trabalho é tão rico quanto a gente tem contribuições mais diversas, né? Então, mantendo aí sempre as portas abertas a todo mundo que quiser se engajar e quiser carregar aí nas nossas bandeiras juntos, dar contribuições, estamos sempre aqui de braços abertos. Obrigado novamente a todos. Então, obrigado, gente. Muito obrigado mais uma vez. Lembrando que amanhã a gente tem, acho que amanhã é o último dia, né, da semana da live aí de autorregulação. Convido a todos a participar. E Cris, João, muito obrigada. Ao público, muito obrigada.